A Europa à beira de um ponto de inflexão. O alerta vermelho que a OTAN esconde não é sobre Putin, mas sobre algo muito mais perigoso. E as informações que temos vão te deixar sem fôlego. Enquanto isso, os Estados Unidos racham por dentro, uma nação que dominou séculos agora vê sua estrutura política desmoronar como um castelo de cartas. E o responsável? Você conhece bem, mas não é Donald Trump. Os detalhes são explosivos. Ameaça nuclear iminente, outro ataque à usina e o mundo segura a respiração. Cada bombardeio russo aumenta o risco de um novo Chernobyl. Os sistemas de segurança aguentarão na próxima vez? Ou estaremos à mercê de um desastre sem volta? Enquanto isso, o Texas chora suas vítimas, uma tempestade relâmpago transformou ruas em rios em questão de minutos, ceifando vidas, muitas delas de crianças. Por que as autoridades falharam tão feio? E agora, a Rússia move suas peças no Cáucaso, tropas se concentram, tensões explodem. Será uma operação de paz ou mais um jogo sujo do Kremlin para desestabilizar a região? O palco está armado para o ato final de uma era. As cortinas se fecham, e no centro do espetáculo, uma figura sinistra conduz o ritual. Estas e outras notícias urgentes você confere agora, no noticiário que antecipa os fatos antes de qualquer outro, claro, direto e sem rodeios. A Europa pode estar prestes a decretar mobilização, mas com uma condição crucial. E a OTAN finalmente admitiu qual é. Mark Rutte, premier holandês, foi taxativo. O problema não é o recrutamento em si, nem mesmo a figura de Putin. A verdadeira bomba-relógio são os arsenais vazios e as fábricas paradas. A indústria de defesa do bloco ocidental engasga, e a situação já é crítica. Não haverá um alistamento massivo e unificado, cada país decidirá seu próprio caminho. Alguns, como a Finlândia, já deram o primeiro passo. Outros resistirão. Mas o resultado será o mesmo: salários atraentes para quem vestir a farda. Enquanto os políticos debatem, porém, falta o essencial: armas para conter a Rússia, a Coreia do Norte e outros predadores geopolíticos. Rutte não tem dúvidas: hoje, Putin não ousaria invadir a Estônia. Sabe que a OTAN e os Estados Unidos retaliariam com tudo. Mas daqui a 5 ou 7 anos? Se os depósitos continuarem vazios, o cenário muda radicalmente. E o Ocidente pode acordar desarmado diante da tempestade. Enquanto isso, a Rússia avança silenciosamente na Armênia e Erevan faz vista grossa. Após denúncias da inteligência ucraniana sobre o aumento de tropas russas na base de Gyumri, o Ministério das Relações Exteriores armênio se apressou em negar. Ficção, disseram, jurando que seu território não serve de plataforma para pressões contra vizinhos. Mas as informações não surgiram do nada. Dados da Ucrânia confirmam: Moscou acelera a transferência de soldados da região de Rostov, da Crimeia e do Cáucaso. No local, formam-se novas unidades, reforça-se a segurança e a atividade logística não para. Esse movimento não é aleatório. Faz parte de um plano maior do Kremlin para abalar a segurança global, combinando conflitos étnicos com presença militar agressiva no Cáucaso. Coincidência ou não, a relação entre Rússia e Azerbaijão azeda justamente agora, após o assassinato de azeris por forças russas. A mensagem de Moscou é clara: aqui, as regras são ditadas por nós. E como se não bastasse, surgem indícios de uma tentativa de golpe na Armênia, orquestrada por grupos pró-Rússia. Será que a guerra no Cáucaso é apenas uma questão de tempo? Conversamos com o analista militar Denis Popovich para entender os riscos. A Rússia está afundada na Ucrânia, jogando todas as suas fichas por lá. Tanto que agora recorre a soldados norte-coreanos e até a civis do Laos para desminar territórios ocupados, revelou. Sem falar nos trabalhadores africanos e norte-coreanos recrutados para produzir drones kamikaze que bombardeiam cidades ucranianas. Ou seja, falta mão de obra até para a guerra que já travam. De onde tirariam recursos para um confronto com o Azerbaijão, apoiado pela Turquia? Francamente, é difícil até imaginar. Enquanto Erevan insiste em negar, os sinais são inegáveis: a presença russa na região cresce, e a pressão só aumenta. E nos Estados Unidos, um terremoto político se anuncia. Elon Musk pode estar prestes a reescrever a história do país. Com um anúncio bombástico em sua rede social X, ele lançou a America Party, um movimento que promete quebrar o duopólio republicano-democrata.
Quando se trata do colapso financeiro causado por desperdício e corrupção, vivemos numa ditadura disfarçada de democracia, disparou. E não foi retórica, uma enquete realizada por ele no dia da independência mostrou que 65% dos seguidores apoiam o fim da hegemonia dos dois partidos tradicionais. Agora, Musk parece disposto a transformar palavras em ação. Será o início de uma revolução política? Enquanto isso, Zelensky comemora o que chamou de a conversa mais produtiva com Trump desde o início da guerra. O tema central? Defesa antiaérea. Os Estados Unidos demonstraram vontade de ajudar, revelou o presidente ucraniano, agradecendo pelo apoio, especialmente pelo sistema Patriot, peça-chave contra mísseis balísticos. Outros assuntos estratégicos foram discutidos e serão aprofundados em reuniões futuras. Vale lembrar que, um dia antes, Trump havia prometido investigar quais ajudas foram suspensas. Será que ele realmente não sabia ou apenas fingiu esquecer? As dúvidas persistem. Para o analista Denis Popovich, há algo ainda mais intrigante: a iniciativa não teria sido coordenada com os setores-chave dos Estados Unidos que deveriam estar a par? Trump sabia e ignorou? Ou foi pego de surpresa? Uma coisa é certa, as peças deste quebra-cabeça geopolítico estão se movendo rápido, e cada decisão ou omissão pode mudar o rumo da história. A reação não veio só das Forças Armadas ou de congressistas insatisfeitos, até a imprensa americana, incluindo veículos tradicionalmente alinhados a Trump, como o New York Post, rompeu o silêncio. Em um editorial contundente publicado ontem, o jornal exigiu que o presidente retomasse imediatamente o envio de ajuda à Ucrânia. Não é qualquer sinal quando até os aliados mais leais começam a pressionar. E as conversas entre Zelensky e Trump, embora ainda envoltas em cautela, parecem apontar para um desfecho favorável a Kiev. Os otimistas apostam, até a próxima semana, esse capítulo pode ser fechado. Mas enquanto a diplomacia se arrasta, a ONU soa o alarme e desta vez, não é uma metáfora. Antônio Guterres não poupou palavras: os últimos ataques russos à Ucrânia não são apenas uma escalada da guerra, são um jogo de roleta com a segurança nuclear global. Em comunicado divulgado por seu porta-voz, o secretário-geral condenou veementemente os bombardeios que deixaram a usina nuclear de Zaporizhzhia à mercê do caos, mais uma vez. Desta vez, o alvo foi a linha de transmissão que liga a central, temporariamente ocupada, ao sistema energético ucraniano. Resultado? Um blackout em plena zona nuclear. Guterres foi claro: atacar civis e infraestrutura crítica não é apenas uma crueldade, é um crime de guerra. E enquanto o mundo discute sanções e retórica, a ameaça de um desastre radioativo paira no ar, tão real quanto ignorada. Mas o horror não se limita ao leste europeu. O Texas Central acordou em pesadelo: 51 mortos, dezenas de crianças desaparecidas, e uma tragédia que ainda está longe de terminar. As enchentes que arrasaram o estado na sexta-feira revelaram sua face mais cruel no condado de Kerr, onde o acampamento Camp Mystic, um refúgio para meninas entre 8 e 9 anos, foi varrido pela força das águas. Entre as vítimas confirmadas, o diretor Dick Astland e 3 crianças, Laila Bonner, Jaini Hunt e Sarah Marsh, todas com menos de 10 anos. Mas o número que gelou o país são as 27 meninas ainda desaparecidas. Elas estavam em 2 chalés quando a tempestade os engoliu. Era para ser um lugar seguro, disse um socorrista, enquanto equipes reviravam escombros em busca de sobreviventes. Agora é um cemitério. A devastação não poupou nem os adultos. 4 mortos em Travis County, onde fica Austin, 3 em Burnet, 1 em Kendall. Corpos não identificados se acumulam, e as chuvas, que já despejaram 46 centímetros em menos de 24 horas, continuam a atrapalhar os resgates. Meteorologistas batizaram o fenômeno de a rain bomb, a bomba d'água, e os números são assustadores. O lago Travis subiu mais de 4 metros em um único dia, forçando autoridades a abrir comportas de emergência para evitar que Austin seja engolida. Vi corpos ensacados com meus próprios olhos, relatou um repórter no local. Isso destrói qualquer pessoa. Diante das críticas por alertas tardios, a ministra de Segurança Interna, Kristi Noem, tentou se justificar: todos querem mais tempo para se preparar. Por isso, estamos atualizando urgentemente nossos sistemas de aviso. Mas para as famílias que perderam tudo, as desculpas chegam tarde demais. As chuvas devem diminuir nas próximas horas, mas a busca por sobreviventes e por respostas só começa.
Enquanto a natureza mostra sua fúria, o mundo do rock se despede de um ícone. Ozzy Osbourne subiu ao palco pela última vez com o Black Sabbath, transformando o adeus em um ritual de fogo e glória. Não houve espaço para lágrimas, apenas para milhares de vozes gritando em uníssono, como se o metal pudesse, por uma noite, vencer a mortalidade. O show em Birmingham, berço da banda, foi mais do que um concerto, uma missa negra com direito à pirotecnia, hinos atemporais e a presença de lendas como Metallica e Red Hot Chili Peppers, cada uma prestando sua homenagem à herança do Sabbath. Ozzy apareceu como um rei, emergindo debaixo do palco em um trono negro com asas de morcego, ao som de Fortuna. Apesar do Parkinson e dos anos de abuso, sua voz ecoou com uma força que desafiou o tempo. Não tem ideia de como é bom estar aqui, disse, e o público, uma legião de fiéis, respondeu com um rugido que abalou as estruturas. Não foi um funeral. Foi uma coroação. Porque o metal não morre. Ele apenas fica mais alto. Agradeço por terem chegado até aqui. Cada like, comentário ou compartilhamento é um grito contra o silêncio, e nós precisamos ser muitos. Por hoje, é tudo. Que as próximas notícias sejam menos duras. Até breve.